eu estive observando ali. Nossa, tem uma infinidade de grandes bateristas, né? Eu acho legal que cada um com a sua dinâmica, com a sua teoria, o seu aprendizado. E eu faço perguntas pra mim mesmo. Falei, poxa, eu tô com 25 anos tocando e nunca me interessei, né, em ler partitura, rudimentos, essas palavras todas que são utilizadas né, formalmente, culturalmente, na realidade, do que é necessário de ser aprendido. Eu só cheguei na bateria, sentei ali no banco e lembro como se fosse hoje. Eu permiti uma banda ensaiar em casa. Eu morava ali na 18 de julho, no conjunto Laurindo Banha, em Macapá, no Amapá. E com isso fui permitindo, né, eles entrarem ali. Eu não tinha 17 anos, mais ou menos, quando eu comecei a me envolver com a música, né? E dali eu comecei a me apaixonar pelo instrumento de tambor. E além dessa paixão, né, eu lembro que na época eu nem gostava. Eu ouvia Paralamas de Sucesso por causa da minha tia Rosicléia. E essa minha tia até hoje ela ainda ouve boas coisas assim, né? É uma mistura, enfim. E dali eu passei. A palavra em inglês para câmera. Tô no Waze aqui. O Waze é a vida do motorista, né? Então assim, então eu ouvia pouca coisa assim, mas era muito influenciado pela música regional ali do Amapá, né? A cúmbia, o brega, o zouk love, que não era nosso, mas era muito forte na época lá em Macapá. Hoje não é mais, né? Hoje é o sertanejo. E então a partir dali eu fui começando a me interessar pela bateria. Eu tinha 17 anos, eu nem lembro a idade. Então assim, não tive apoio de ninguém. O único apoio que veio um tempo depois foi da minha avó, que ela gostou que eu tava tocando uma banda de brega, né? Essa banda de brega era Swing Sensual. E dali eu fui me interessando, né? E a primeira batida que eu lembro que eu aprendi na bateria, porque eu ouvia muito, né, na época, era o zouk da Lourinha. Lourinha. Então eu aprendi isso na bateria, né? Entendeu? Depois eu mostro pra vocês essa batida. Então dali começou, né? Eu lembro que tinha uma bateria do meu grande amigo Dênio. Foi a primeira banda que eu participei, que eu comecei a tocar bateria, a Fire of Guns, que hoje é Arma de Fogo. E ali se vão anos que eu nem lembro, né? Por isso que Deus fez a nossa mente pra frente. Dificilmente a gente lembra dos detalhes assim. Na época não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada, né? E quem tinha na época era quem tava bem financeiramente, digamos assim. E então dali começou, né, o interesse. E fui aprendendo a tocar bateria daquele jeito, sem professor. Eu lembro muito bem, eu nem sei por onde está esse baterista chamado Richard. Cara, toca pra caramba. Toca pra caramba. Que eu cheguei a frequentar essas aulas. Eu acho que essas aulas elas ficavam ali perto do antigo NAI, ali perto da escola Guanabara, se eu não me engano. Vocês acho que podem até lembrar disso aí melhor do que eu. Essa escola Guanabara, pessoal, é uma escola municipal ou estadual lá, municipal parece, lá de Macapá, lá do estado do Amapá, fronteira com Guiana Francesa. Então dali que eu cheguei a frequentar e não fui. Uma pena não ter continuado porque não tinha dinheiro. Então dali não me interessei, né? Não tinha internet, a gente tinha só uma televisãozinha, a gente era muito de brincar na rua. E
isso eu vim aprendendo conforme eu ouvia as batidas. Ou seja, e depois, lá muito pra frente também, que já tinha tudo, digamos assim, internet, etc, né? Eu não tinha esse interesse mais, sabe? Porque eu já tava tocando na noite. E por tocar na noite já me trazia dinheiro, né? E eu errava bastante quando era pra gravação, assim, questão de tempo, metrônomo, etc, né? E nunca foi fácil. E hoje, aos 42 anos, eu estou aprendendo a usar o metrônomo melhor, né? O meu amigo Zé Zurek, aqui do estúdio Audiovox da rua Carlos Cetim, no bairro Afonso Pena. Inclusive eu tô chegando aqui agora, nessa segunda-feira nublada, aqui em São José dos Pinhais. E tem muita história pra contar. Tem muita história pra contar. Ó, eu já cheguei no estúdio ali, ó. Número 251. Na rua Carlos Cetim, bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. A gente fala tudo Curitiba, né? Mas enfim, é isso. A história é longa, mas a história é legal. De saber que o que eu queria dizer pra vocês, que cada baterista tem o seu feeling, tem os seus estudos. O Marlon Freitas, que eu acompanho, ele é um grande baterista que tem um conhecimento muito grande, que tem a fábrica de viradas, ele ensina várias coisas. Entre outros bateristas também, que são professores ali também, né? Mas o que mais acompanha é o Marlon Marques. Então, assim, digamos, rebobinar a mente, né? Recomeçar do zero, para tentar chegar no nível de algum baterista, ou fazer do meu jeito, que possa agradar vocês também. Isso é bem importante, né? Esse dom que Deus me deu, de tocar um instrumento e de que eu possa passar isso para vocês. Então é isso, vamos para frente, que atrás tem muita gente querendo aprender sobre a verdadeira verdade, que se chama Cristo Jesus. Valeu, um abraço para vocês.